Bem-vindo a mais uma aula. Esse vídeo será sobre a NR35, que trata do trabalho em altura. Uma NR extremamente cobrada, portanto, muita atenção a esse vídeo, pois esse conteúdo pode significar a diferença para a sua aprovação. Trarei os itens que são cobrados, com destaque em ilustrações, para além de facilitar, aumentar seu aprendizado. Mas o que vem a ser trabalho em altura? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Portanto, para ser considerado trabalho em altura, essa atividade deve ser executada acima de 2 metros, guarde muito bem, 2 metros do nível inferior, e tem que haver risco de queda. Das responsabilidades do empregador. Cabe ao empregador, letra A, garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Portanto, tem que garantir as medidas de proteção, é uma incumbência do empregador. Letra B, assegurar a realização da análise de risco AR e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho PT. Letra C, portanto, assegurar tanto a AR e, quando aplicável, a PT, cabe ao empregador. C, desenvolver procedimentos operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Letra D, assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicável. Letra E, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Letra F, cabe também ao empregador garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Informação importantíssima e muito cobrada, pois cabe ao empregador, ele tem que garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre o que? Sobre os riscos e, além disso, as medidas de controle. Letra G, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nessa norma. Portanto, o trabalho só pode se iniciar depois de adotadas as medidas de proteção. Cabe também ao empregador, letra H, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Outro item importante e muito cobrado. Por quê? Porque se a eliminação ou a neutralização não for possível de uma situação de risco, o empregador deve assegurar a suspensão dos trabalhos. Letra I, estabelecer em uma sistemática de autorização dos trabalhadores para o trabalho em altura. Letra J, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Item importantíssimo. Portanto, o trabalho em altura deve ser supervisionado, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade. Letra L, assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Agora, das competências dos trabalhadores. Falamos do empregador, agora dos trabalhadores. Cabe aos trabalhadores a cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. B, colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta NR. C, interromper suas atividades exercendo o direito de recusa. Portanto, é importante esse item. O trabalhador tem o direito de recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a quem? A seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Esse é o direito de recusa, que é um direito do trabalhador. D, zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Essas são as competências dos trabalhadores. Agora, da capacitação e treinamento. O empregador deve promover, portanto, obrigatório, programa para a capacitação dos trabalhadores, a realização de trabalho em altura.
Então, o trabalho em altura, o empregador deve promover essa capacitação. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que for submetido e aprovado em treinamento, além de teórico, prático, portanto, grave muito bem, treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas. Guarde essa carga horária mínima. Falou em trabalho em altura, carga horária mínima 8 horas, treinamento teórico e prático, cujo conteúdo programático deve no mínimo incluir. O que é que esse conteúdo programático deverá incluir? A. Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. B. Análise de riscos e condições impeditivas, APR. C. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. D. Sistemas, equipamentos e procedimentos de operação coletiva, os EPC. E. Equipamento e proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, EPI. Esse treinamento deverá incluir também, letra F, acidentes típicos em trabalho em altura. G. Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Portanto, todos esses itens devem ser incluídos. O empregador deve realizar treinamento periódico bianual. Grave muito bem esse período. O empregador é uma obrigação. Ele deve realizar um treinamento periódico bianual, a cada 2 anos. E sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações. Ou seja, em que situações? A. Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho. B. Evento que implique necessidade de novo treinamento. C. Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. Guarde essa informação. Se o retorno do afastamento for superior a 90 dias, necessário treinamento. D. Mudança de empresa. Portanto, também, mudou de empresa, necessário treinamento. O treinamento periódico bianual, ou seja, a cada 2 anos, ele deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. Portanto, o conteúdo programático é definido pelo empregador. Guarde essa informação. A capacitação deve ser realizada preferencialmente, ou seja, não é obrigatório, preferencialmente durante o horário normal de trabalho. Os treinamentos inicial, periódico e eventual, informação importante. Os treinamentos inicial, periódico e eventual para o trabalho em altura, eles podem ser ministrados, ou seja, não é uma obrigação, é uma possibilidade. Eles podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. Isso é importante. O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo, questão de concurso. Guarde bem, o tempo despendido na capacitação, ele deve ser computado como tempo de trabalho efetivo. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador, um item muito cobrado. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada na ASMA, então guarde essa informação. A permissão de trabalho deve ter validade limitada. Outro item extremamente importante e muito cobrado. Permissão do trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade. Guarde isso. Restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada. Então, ela pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças. Isso é importante. Nas condições estabelecidas ou da equipe do trabalho. Portanto, esse item releia porque é muito cobrado. Do planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. A empresa deve manter, ou seja, uma obrigação, cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. A execução do serviço deve considerar as influências externas. Então guarde isso. A execução do trabalho em altura deve considerar as influências externas que possam afetar as condições de trabalho
do local de trabalho já prevista na análise de risco. Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional e ter cobrado muita atenção. Então, para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada, não é uma obrigação, ela pode ou não, pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. No planejamento de trabalho devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia, ou seja, para o planejamento do trabalho devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia. Existe uma hierarquia. A. Como é que vai ser esse planejamento do trabalho? Letra A. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução, ou seja, é o primeiro passo da hierarquia. B. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Não tem que realizar o trabalho em altura, deve-se eliminar o risco de queda. C. Medidas que minimizam, ou seja, que diminuam as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, essa sequência: evitar o trabalho, eliminar o risco de queda e diminuir as consequências da queda. Todo o trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Item muito cobrado, guarde essa informação. Todo o trabalho em altura é obrigatória a análise de risco. A análise de risco, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, deve considerar: letra A. O local em que os serviços serão executados e seu entorno. B. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. Importante, o isolamento também quanto à sinalização. Letra C. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. Letra D. As condições meteorológicas adversas. Item extremamente importante. Portanto, essa análise de risco ela deve considerar as condições meteorológicas adversas. E. Seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas aplicáveis vigentes, as orientações dos fabricantes e os princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. Letra F. O risco de queda de materiais e ferramentas. Portanto, análise de risco deve considerar risco de queda de materiais e ferramentas. Letra G. Os trabalhos simultâneos que possam apresentar riscos específicos. Letra H. O atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas normas regulamentadoras. Letra J. Os riscos adicionais. Letra J. Letra I. Os riscos adicionais. Agora a letra J. As condições impeditivas. Também deve considerar na análise de risco. Letra K. As situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador. Item também a ser considerado na análise de risco. Letra L. A necessidade de sistema de comunicação. Letra M. A forma de supervisão também deve ser considerada na análise de risco. As atividades de trabalho em altura não rotineiras. Agora, as não rotineiras, elas devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Portanto, item importante: atividades em alturas não rotineiras devem ser previamente autorizadas e mediante permissão de trabalho. A permissão de trabalho deve conter: A. Os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. B. As disposições e medidas estabelecidas na análise de risco. C. A relação de todos os envolvidos e suas autorizações. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Ou seja, não foi possível evitar o trabalho em altura, deve-se utilizar sistema de proteção contra quedas. É obrigatório. O sistema de proteção contra queda deve: A. Ser adequado à tarefa a ser executada. B. Ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. C. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. D. Esse sistema de proteção também deve considerar
ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda. E atender às normas técnicas nacionais ou na sua ausência, as normas internacionais aplicáveis. F. Ter todos os elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. Agora, do glossário da NR35, o que vem a ser absorvedor de energia, elemento com função de limitar a força de impacto. Então, absorvedor é um elemento com função de limitar a força de impacto transmitida ao trabalhador para a dissipação de energia cinética. Fator de queda, a razão entre a distância que o trabalhador percorria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo, por exemplo, uma corda. Ponto de ancoragem, ponto destinado a suportar a carga de pessoas para a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-quedas e talabartes. O que vem a ser talabarte? É um dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para suportar, posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador. Portanto, grave muito bem, regulável ou não, ele vai posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador. Trava-quedas é um dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação, seja vertical ou horizontal, quando conectado com um cinturão de segurança para proteção contra quedas. Eram estas as dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte!